Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores, que nos acompanham por meio da TV Assembleia. Nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. O governo da contradição. O governo da contradição. O governador que, enquanto deputado federal, abominava as medidas provisórias, entope a Assembleia Legislativa de medidas provisórias. Empurra a goela abaixo o Poder Legislativo, medidas provisórias. O governo da contradição. O governo da propaganda enganosa, da propaganda mentirosa. Na verdade, não o governo, mas o desgoverno. Da falta de gestão, da atenção com o dinheiro público, com a coisa pública. E aí a falta de administração, quem paga é a população. E esse mesmo governo da contradição é o governo que tira dos pobres para dar aos ricos. É o Robin Hood às avessas. Retira dos pobres para dar aos ricos. E o que o Robin Hood às avessas faz? Aumenta os impostos para os pobres, argola os pobres, prejudica os pobres e beneficia os ricos. A população do estado do Maranhão conviveu com um aumento de impostos. Um aumento de impostos nos combustíveis, na energia elétrica, na internet, na TV a cabo. Talvez alguns dos senhores parlamentares não sintam no bolso, não tem problema nenhum. Mas quem está trabalhando na Assembleia na tarde de hoje, por exemplo, do gabinete militar, na TV Assembleia, como cinegrafista, jornalista, já pararam para pensar mais uma maldade do governador Flávio Dino? Mais uma maldade contra a população? De um governador que retira dos pobres para dar aos ricos. Um governador que aumenta os impostos dos pobres. Daquele que recebe um salário mínimo. Daquele que tem que sobreviver com um salário mínimo para levar para a sua casa a cesta básica, o seu transporte, o transporte dos filhos, a tentativa de educação pública de qualidade. E tudo isso sobrecai sobre o mais pobre. O que o governador Flávio Dino já fez quando se fala de aumento de impostos? O que o governador Flávio Dino fez quando se fala de aumento do diesel? O governador Flávio Dino, para beneficiar aliados políticos na capital em São Luís, na cidade de Imperatriz e na cidade de Timon, já reduziu a alíquota do ICMS sobre o óleo diesel para empresas de ônibus em 3 cidades, na capital, em Imperatriz e em Timon. E ao beneficiar esses empresários, reduzindo a alíquota do ICMS de 17% para 2%, não fez com os demais, não fez com a população, não fez com quem utiliza o seu transporte para ir trabalhar. Hoje o óleo diesel, utilizado em muitas caminhonetes, não só da classe média, mas muitos utilizam o diesel no seu transporte diário. Mas o Flávio Dino só beneficiou os apaniguados políticos, aliados políticos, reduzindo o ICMS de 17% para 2% para empresas de ônibus em São Luís, em Imperatriz e em Timon. E a troco de quê? Por que o governador Flávio Dino reduziu a alíquota do ICMS de 17% para 2%
para aliados políticos, empresas de ônibus em São Luís, em Imperatriz e em Timon. Em contrapartida, a passagem do transporte coletivo não baixou. O transporte público não baixou. Os empresários do transporte público na capital, em Imperatriz, em Timon, foram beneficiados com a redução da alíquota do ICMS, mas não teve redução no preço da passagem do transporte público, do transporte coletivo. Mais uma vez, vou dar um exemplo do que o governador Flávio Dino faz com seus aliados, com seus apadrinhados, de retirar dos pobres e dar para os ricos. O governador Flávio Dino está quebrando os pequenos empresários do Maranhão, os pequenos comerciantes do Maranhão, quebrando inclusive grandes empresas, quebrando o Maciel, quebrando o Carone, quebrando o Menezes, quebrando o Silmar. Por quê? Porque tem a lei do atacadista, que é para beneficiar a redução de 18% para 2%, todos que se enquadrassem na lei. O único que se enquadrou na lei foi o Mateus. E aí por que só o Mateus? O que se esconde por trás disso? É um absurdo. É a concorrência desleal. É a covardia impetrada por um governador comunista em beneficiar uma única empresa e quebrar muitas outras. Nobre jornalista Luiz Cardoso, eu cheguei na cidade de Pedreiras, Luiz Cardoso, e um pequeno comerciante na cidade de Pedreiras disse: deputado Wellington, eu estou quebrado, eu estou falido. Deputado Vinícius Louro, esse empresário disse que estava quebrado, que estava falido, e não tinha fechado as portas ainda, porque estava com vergonha da família e dos amigos. Quebrado. E eu perguntei a ele: mas quebrado como? Quebrado por quê? Porque o governador que tira dos pobres e dá aos ricos. Colocaram o Mateus na cidade de Pedreiras. Quem se beneficia? O Mateus. O governo do estado. Que precisamos esclarecer o que tem por trás desse vínculo, dessa relação do Mateus com o governador Flávio Dino. O pequeno empresário, o pequeno comerciante lá de Pedreiras, que nos deu esse exemplo, ele disse: deputado, eu comprava em grande quantidade, eu comprava no atacado e vendia, por exemplo, uma sardinha a R$ 1,80 no meu pequeno comércio. O cidadão passa na frente do meu comércio e ele não vai comprar no atacado, ele compra no varejo. A mesma sardinha, R$ 1,80. Então ele passa na frente do meu comércio e vai comprar lá no Mateus. Ou seja, pode baixar o preço? Baixa o preço. Mas com a concorrência leal. Não com essa covardia. Não com essa covardia. E com essa concorrência desleal. Por que o supermercado Mateus se beneficia? E os outros estão quebrando? Fruto da bondade e da benevolência comunista? Senhoras e senhores, governador Flávio Dino não dá nada para ninguém de graça. Tem alguma coisa errada sim. Tem alguma coisa escusa sim. Tem alguma coisa que precisa ser esclarecida sim. Quando duas empresas, quando dois postos de trabalho do Maciel são fechados, são maranhenses que perdem o emprego e não são absorvidos em uma outra empresa. A quantidade de empresas fechadas na Avenida dos Holandeses, a quantidade de prédios para alugar e para vender, a quantidade de prédios que estavam para alugar antes da campanha e a quantidade de prédios que foram alugados durante a campanha. Prédios que foram alugados para comitês suntuosos, comitês grandiosos, de candidatos ligados ao governador Flávio Dino. A velha prática política colocada diante dos olhos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Eleitoral. Onde está a Polícia Federal? Onde está o Ministério Público Eleitoral? Onde está a Justiça Eleitoral? Na verificação dessas contas durante a campanha. Gastos milionários, campanhas milionárias para deputado estadual, para deputado federal,
para senador, debaixo das barras da justiça. E ninguém faz nada, e ninguém diz nada. Da mesma forma, o governador Flávio Dino tira dos pobres para dar para os ricos. O que está por trás da relação com Mateus? Muitas empresas estão fechando no Maranhão, mas não com a nossa anuência, não com a nossa autorização. Temos resistido aqui à Assembleia Legislativa às tentativas do governador Flávio Dino, mas que infelizmente passa pela maioria. Fomos contra o aumento de impostos em 2016 para 2017, contra o aumento de impostos nos combustíveis, na energia elétrica, na internet e na TV a cabo. E mais uma vez, o que o governador Flávio Dino tenta passar? Na calada da noite, na sordina, sem discussão nenhuma. Senhores deputados, os senhores não podem sair daqui amanhã e perguntarem por que votaram. Vou concluir, senhor presidente. Por que votaram a favor de mais um aumento nos combustíveis e dizer que não tinha conhecimento, que não sabia? Deputados, acordem. Parlamentares do Maranhão, acordem. Ao votar no aumento de impostos, está votando não só contra a população, mas está votando contra o próprio deputado, com a sua família, com os seus amigos. Não seremos deputados o resto das nossas vidas. As suas consciências não pesam, que ao deixar de ser deputado, votaram contra a população, aumentando o imposto para beneficiar, para favorecer, para ajudar o desgoverno Flávio Dino, irresponsavelmente quebrando a máquina e querendo colocar sobre os ombros do parlamento estadual. É inadmissível, é vergonhoso. Governador Flávio Dino, assuma as suas irresponsabilidades, assuma a sua má gestão, a sua falta de gestão. Não coloque sobre o parlamento estadual. Aqui não é puxadinho do Palácio do Governo, aqui não é puxadinho do Palácio dos Leões. Os leões que não iam mais rugir para a população, têm rugido sim, com perseguição, têm rugido sim, com as velhas práticas políticas e aumentando os impostos. Eu não acredito que na tarde desta terça-feira, 3 de dezembro, os deputados vão mais uma vez baixar a cabeça para o governador Flávio Dino e ficar contra a população. Hoje vamos saber quem está do lado do povo, quem está do lado da população e quem está do lado do poder, do lado do governo. Eu tenho um lado, o meu lado é o povo, e sou contra o aumento de impostos, sou contra esse projeto de lei que veio para a tarde de hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Governador Flávio Dino, respeite a população do Maranhão e respeite a Assembleia Legislativa. Aqui não é puxadinho do Palácio dos Leões. Que Deus abençoe a todos.